Então, eu vou apresentar hoje esse webinar para vocês com o tema de controle de execução de plano de monitoramento e gerenciamento de resultados de laboratório. O objetivo vai ser mostrar um sistema que a gente desenvolveu com o auxílio de um banco de dados e relatório em Power BI para as empresas, aí, mineradoras, indústrias, quem tem, né, contato com planos de monitoramento, para que possam administrar mais facilmente esses planos de monitoramento, saber se o plano de fato foi executado, se não foi executado, o que ficou faltando, se todos os parâmetros foram analisados, se ficou faltando algum parâmetro, e também para auxiliar na questão do pagamento de laboratórios, ou planejamento de desembolso, para saber se o que está sendo cobrado de fato foi executado, e também para planejar ao longo dos meses, né, baseado no plano de monitoramento, planejar o gasto que será ao longo dos meses. Então, dando início aqui uma pequena introdução sobre a Water Services and Technologies, para quem ainda não conhece a empresa. Então, somos uma empresa de consultoria que trabalha tanto com venda de produtos, licenças de software mais voltados para modelagem de água subterrânea, software de gerenciamento de dados ambientais, modelagem geotécnica, interpretação de sais de bombeamento, e também sensores de monitoramento de pressão, condutividade elétrica e soluções telemétricas para postos de monitoramento. Dentre os serviços que a gente vende, nós temos a modelagem numérica de água subterrânea, serviços hidrogeológicos para mineração, soluções para áreas contaminadas, impacto ambiental e variação de risco, obtenção de outorgas para captação, gerenciamento de dados ambientais e análises hidroquímicas e geoquímicas. E também oferecemos treinamentos por meio de curso, que podem ser online ou presenciais, e também personalizados específico para algum cliente que tenha interesse. Oferecemos webinars, workshops, e também temos um canal no YouTube que tem diversos vídeos de outros webinars que a gente gravou. Inclusive, esse será gravado e será disponibilizado no canal em seguida. Então, com relação a nossos serviços, as áreas de atuação, as grandes áreas são a hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. E com relação a treinamentos, então a gente dá, né, os cursos, pode ser presenciais ou online, e cursos dos diferentes softwares que a gente utiliza para modelagem, também dos softwares que a gente utiliza para gerenciamento de dados, né? E temos também a Water Services Academy, que é um portal onde a gente tem alguns treinamentos que foram gravados, a gente tem lá disponível esses treinamentos disponíveis nesse portal, para quem tiver interesse de fazer algum treinamento passado. Em relação aos produtos que a Water Services vende, tem as licenças dos softwares da Waterloo Hydrogeology, tem alguns softwares também da Bentley, e os divers do sensor, os equipamentos de medição de nível d'água da Vanessa. Então, começando no tema específico do nosso webinar, o objetivo, então, como eu falei, a gente vai mostrar aqui como controlar a execução de planos de monitoramento e gerenciar os resultados de laboratórios. E aqui a gente vai partir de duas premissas, tá? Uma delas é que, para que a gente consiga implantar esse sistema, o cliente precisa ter um sistema de gerenciamento de dados. E para quem tiver interesse no tema específico de gerenciamento de dados, a gente tem outros webinars que já foram dados, que foram gravados, que estão lá no canal no YouTube. Se alguém tiver interesse, só pedir aí no chat que a gente pode mandar o link aí de alguns vídeos específicos. Tem foco nesse tema, né, de como implantar um sistema de gerenciamento de dados. Então, essa é uma premissa, né, ter um sistema de gerenciamento de dados e ter também um plano de monitoramento bem definido. Ter lá todos os pontos que fazem parte do meu monitoramento, todos os pontos de coleta, né? A periodicidade de coleta, de preferência ter já algum planejamento com um mês de onde que vai ocorrer tal coleta. Então, por exemplo, se é uma coleta mensal, é todos os meses. Se é uma coleta bimestral, ela pode ser em janeiro ou em fevereiro. Então, tem a indicação de qual mês que é essa coleta. E ter certinho também quais são os parâmetros de cada ponto que são analisados em cada campanha. Então, tem um plano de monitoramento bem definido. Então, precisa ter essas duas coisas para que esse sistema que a gente vai mostrar aqui, para que ele funcione, para que ele possa ser implantado. Então, como que funciona atualmente, né? Então, eu vou citar aqui exemplo dos clientes que a gente possui que tem esse sistema de gerenciamento de dados. A Vale, por exemplo, a Nexa, a AngloGold. Então, tem diversas mineradoras do Brasil que já utilizam esse sistema, né? Então, os laboratórios, eles enviam os dados de qualidade. Então, o laboratório foi no mês, por exemplo, em julho, fez as coletas referentes ao mês de julho, fez as análises, terminou as análises e agora
depois de publicar o laudo analítico, eles vão então enviar os resultados no formato já do banco de dados, padrão, o formato que a gente chama de EDD. Então, o laboratório manda esse dado por e-mail, e esses EDDs, então, o usuário da indústria, da mineradora, baixa esses EDDs, importa manualmente no HGA, no software que utiliza para gerenciamento de dados, ou então essa importação pode ser também por meio de um robô, né, de uma RPA. Depois, então, do dado estar importado no banco de dados, o gestor ambiental vai abrir o relatório que está já automaticamente conectado ao banco de dados, está integrado ao banco de dados, vai abrir esse relatório para poder fazer análise da informação, ver como é que está o gráfico, como é que foi a evolução de um parâmetro específico, ver se tem algum parâmetro fora dos padrões da legislação, para fazer aquela análise da informação. Aí isso seria num cenário perfeito. Porém, quais são as dores, né? O que os usuários encontram hoje, né? Principais dificuldades com relação a esse processo. São 3 passos ali que parecem simples, mas sempre tem alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho. Então, pode acontecer de o laboratório não enviar todos os dados que foram coletados, analisados. Então, por exemplo, se eu tinha previsão de coletar amostras de água subterrânea de 10 pontos no mês de julho, e o laboratório me mandou 7. De 7 pontos só, ficaram faltando 3. Então, pode acontecer disso, né? E eu só vou ver isso, só vou descobrir isso quando eu vou abrir o relatório e vou lá e verificar que não tem dado, tá faltando um dado. Eu vou lá no posto específico, ver histórico, ver como é que ficou o mês de julho e vai estar em branco. Então, não quer dizer que o dado não foi importado no banco de dados. Não quer dizer que o laboratório não mandou esse dado, então, né? Por alguma... Ou alguém esqueceu de importar, né? Recebeu por e-mail e esqueceu de importar. Mas o fato é que não está lá no banco de dados esse dado aí. Só que aí as dúvidas que batem, né, na cabeça de quem analisa esse relatório e vê que sente que está faltando alguma informação quais dados que estão faltando exatamente, né, de quais pontos. Eu vi aqui, por sorte, eu vi que esse ponto está sem dado aqui, era para ter tido coleta, mas será que não tem algum outro ponto que não foi coletado? Eu nem sei. Essa é uma dúvida que pode bater principalmente se eu tenho as indústrias de mineração, por exemplo, tem uma vasta rede de monitoramento em muitos pontos. Então, se eu tenho lá 100 pontos de monitoramento, eu não vou saber de cabeça exatamente todos os 100 pontos, qual coleta que deveria ter sido feita no mês de julho. Então, como é que eu vou saber exatamente quais dados ficaram faltando? E será que não tem algum outro dado que está faltando? Eu vi um ponto, mas será que não tem outro que ficou faltando? Ou será que não tem algum parâmetro específico que não foi analisado? Eu vi, eles mandaram as amostras, mas não era para ter tido análise, por exemplo, de ferro, e não veio de ferro, mas será que não tem de outro parâmetro que ficou faltando também? Então, são dúvidas que vão batendo na pessoa que ela vai perdendo um pouco a confiança na informação, né, no dado, porque o dado não chegou até ela. E aí, outra dúvida que bate também será que o laboratório está recebendo por algo que não executou? Porque muitas vezes, como acontece, o laboratório vai mandar, o laboratório ou o fornecedor que faz lá a coleta, vai mandar um boletim de medição, falando, mês passado eu fiz tantas coletas, tantas análises, deu tantos R$1.000 o valor. Mas muitas vezes a gente não tem tempo de conferir, deixa eu ver se exatamente tudo que eles falaram foi executado. A gente não tem esse tempo de ver exatamente, tem lá 100 pontos de monitoramento, cada ponto tem 50 parâmetros, eu vou ficar lá vendo 5.000 parâmetros, linha por linha, ver se foi feito ou não. A gente não tem esse tempo. Então, bate essa dúvida, será que a gente não está pagando a mais? Ou será que eles estão fazendo coleta a mais do que era para ter sido feito? São dúvidas que a gente foi ouvindo dos usuários, né, desses bancos de dados. Então, para poder fazer essa verificação, né, aí os usuários tinham essas dúvidas, e aí para poder fazer essa verificação, como é que eles faziam, né? Isso quando conseguiam fazer a conferência manual. São vários passos. Eu vou abrir meu plano de monitoramento, vou verificar quais análises deveriam ter sido feitas no mês de julho, por exemplo. Vou lá no banco de dados ver se todos os dados foram importados mesmo. Vou lá no banco de dados, vejo filtro para o mês de julho para ver se estão todos os dados lá. Ou eu vou abrir, então, meus laudos analíticos, que o laboratório também manda os laudos analíticos, vou ver todos os laudos, ver se realmente foi coletado todos os pontos, que pode ser que os dados não estejam no banco de dados, mas teve a coleta, teve a análise, só não foi importado no banco de dados. Então, eu vou conferir meus laudos analíticos. Isso é um fato real, assim, realmente aconteceu, né? Aí o nosso cliente foi ver lá, abriu lado por lado, foi ver linha por linha do plano de monitoramento, e viu lá um laudo que, esse laudo aqui, então, teve a coleta, só não foi no banco de dados. Um processo que toma tempo, né?
E também a questão de ver se todos os parâmetros foram analisados, que pode ser que tenha um lado analítico, só que ficou faltando um parâmetro. Ferro não foi analisado. Isso é uma coisa que também acontece. E aí tem que verificar também se a amostra referente àquele laudo foi importada ou não. Às vezes tem laudo que vai dizer que não teve, às vezes não tem a coleta, não teve a coleta, e para ter certeza, né, que aquela amostra foi coletada, né? Se eu tenho o laudo é porque ela foi coletada. E também, quando o laboratório então envia, como eu falei anteriormente, né, quando ele envia o boletim de medição, o correto seria conferir se realmente tudo que está sendo cobrado foi executado, mas nem sempre a gente tem tempo para fazer essa conferência. Isso porque são passos que dão muito tempo. Tempo que hoje a gente acaba não tendo. Então, a gente vai ter lá aquele plano de monitoramento com milhares de pontos, às vezes, ou centenas de pontos de monitoramento, vários parâmetros, aí tem lá o xizinho para cada mês, quando tem que ter a coleta, vou ter que ficar olhando um a um, e vou ter que ir lá na minha pasta onde estão os laudos analíticos, abrir cada laudo, que tem lá um nome complicado, né? Pelo nome do laudo eu não consigo identificar qual é o ponto, então tem que abrir o laudo para ver. Então, é um trabalho que toma muito tempo. E aí, qual foi o nosso objetivo, né, quando a gente começou a identificar essas dores todas? Foi automatizar esse processo, né? A informação chegar de forma mais rápida e fácil ao gestor ambiental, a informação de saber se o dado foi analisado ou não foi, se foi coletado ou não foi, se foi importado no banco de dados ou não foi. É como que a gente chegou nesse objetivo. A gente estruturou, o cliente já tinha um banco de dados, a gente estruturou novas tabelas nesse banco de dados focadas no cadastro do plano de monitoramento, fazer cadastro de plano de monitoramento. A gente fez essas tabelas novas, cadastrou as informações do plano de monitoramento e elaboramos um relatório em Power BI, uns dashboards em Power BI, baseados nesses dados do plano de monitoramento e baseado nos dados de resultados analíticos que foram importados no banco de dados. E, claro, isso tudo foi feito depois de diversas reuniões com o cliente, com laboratórios também, porque tem que saber também o que exatamente que o laboratório conseguiria enviar ou não conseguiria enviar. Então, a gente teve que ter o apoio de uma rede grande assim, de pessoas que foram envolvidas, né, para poder chegar até esse produto final. Eu vou mostrar aqui para vocês então, como é que ficou e as vantagens, né, que esse relatório traz para a gente. Então, esse é o dashboard, né? Deixa eu até botar em tela inteira. Então, a gente desenvolveu como se fossem dois relatórios diferentes, né? Um que é o plano de monitoramento em si e outro que é um relatório de QQP, que é um relatório para auxiliar na medição do laboratório, para auxiliar na questão de planejamento financeiro. Então, com relação à análise do plano de monitoramento, a gente consegue filtrar aqui, por exemplo, então se eu selecionar aqui, eu vou filtrar para o mês de março. Eu quero ver o que aconteceu no mês de março. Então, eu vou filtrar aqui março e é esse o ponto que eu quero ver só os pontos relacionados ao meu PBA. Um PBA que eu tenho que seguir, tem algumas coletas mensais para fazer, eu quero ver então se as coletas mensais todas foram feitas no meu PBA. Então, eu vou usando os filtros aqui desse relatório, eu sei que eu tinha 17 campanhas planejadas e foram realizadas 19 campanhas. Então, eu já vi que tem campanha a mais, então que foi realizada e tem duas campanhas aqui que foram realizadas que não eram para ter sido feitas. E nesse caso aqui desse cliente, tá, também tem uma definição que é importante aqui. Esse cliente campanha, cada coleta ele chama de campanha. Então, se eu tenho, por exemplo, uma campanha mensal que tem 10 pontos de monitoramento, então eu tenho 10 coletas, né? Os 10 pontos. São 10 campanhas. Ele considera como campanha cada coleta, entendeu? Então, por isso também tem que ter essa definição. E tem clientes que não, mas considera que campanha é a campanha mensal que tem lá 500 pontos, mas é uma campanha só. Mas nesse cliente que nesse caso aqui foi que uma campanha mensal tem 500 pontos, então são 500 campanhas, como se fosse. Então, era para ter sido feito 17 coletas e foram feitas 19, tem duas a mais. Só que dessas 19 que foram feitas, 10 são coletas que foram planejadas e realizadas, e teve 7 coletas que foram feitas que não estavam planejadas. Então, não quer dizer que dessas 19 contemplam todas as 17. Não contempla. Dessas 19, somente 10 contemplam as 17. Teve 7 coletas que faltaram. Então, tem 9 campanhas aqui com 9 coletas, a gente não sabe que coletas foram feitas.
E aí pode ser problema no próprio dado que foi cadastrado, né? Às vezes o dado que foi cadastrado de uma forma errada, né? E o relatório aqui não tem como também prever tudo, né? Não tem como saber quando o dado foi cadastrado errado, o relatório não vai conseguir ver isso agora, né? Então, ou pode ser que o dado realmente não veio, ou que realmente foi feito coleta a mais que não era para ter sido feito. Aí eu gosto de fazer essa análise e a gente tem outros dashboards aqui para fazer uma análise mais aprofundada, né? A gente tem aqui uma análise por parâmetro, a gente consegue ver aqui quantas coletas de pH, quantas análises de pH estavam previstas e quantas foram realizadas. Então, tinha 17, foram realizadas 19, foi 2 a mais. Sulfeto tinha 17 análises previstas, só foram realizadas 13, então tem 4 pontos ali que era para ter tido análise de sulfeto que não foram feitos. Condutividade elétrica está certinho aqui, ó, tinha 9 planejados, 9 foi executado. E eu consigo ver aqui, por exemplo, quando eu vou nesse excedente, eu vejo quais foram as análises que foram realizadas, mas não estavam planejadas, não estavam no nosso planejamento, no nosso plano de monitoramento. Então, tem aqui arsênio e coliformes, por exemplo, que foram feitas 5 análises de cada um e não estavam no plano de monitoramento. Aí, o que pode ser isso, né? A gente também não pode pensar que o laboratório fez a mais, não. Pode ser que o plano de monitoramento não está atualizado lá no banco de dados. Então, é importante estar tudo bem certinho no banco de dados, bem redondo, para que o relatório, que o dashboard consiga te fornecer a informação real. Ou pode ser que foi uma coleta que alguém pediu fora do plano de monitoramento. Isso também acontece, né? Ele mandou um e-mail lá para o laboratório, mês que vem eu quero que você faça tal coleta. E não estava no plano de monitoramento. Então, isso pode acontecer também. Então, são diferentes motivos, né, que podem levar a isso aqui. Aí, esse relatório também consegue nos informar quantas análises que não foram feitas, que estão para fazer, né? Então, todos esses parâmetros aqui tinham análise previstas e não foram feitos. Tinha 7 análises de DQO que estavam previstas e não foram feitas. Teve 7 de fenóis que estavam previstas e não foram feitas. Eu consigo fazer uma análise, então, por ponto, então, para saber também, mas em qual ponto que não foi feita a análise, né? Aqui nessa análise por ponto eu consigo ver que tinha 12 campanhas, ou 12 coletas planejadas para esse ponto aqui, ou 12 análises, desculpa, né, planejada para esse ponto, e não foram feitas nenhuma. Para esse ponto aqui, tinha 8 análises previstas e foram feitas 12. Então, a gente consegue ver que tem algumas inconsistências aqui, que é bom investigar mais a fundo. E aí eu consigo ver a mesma coisa aqui, né? Excedente, pontos que foram coletados a mais. Então, tem esses pontos aqui todos, teve 2 coletas, ou 2 análises que foram feitas que não estava prevista, ou quanto que era para fazer e não foi feito. Então, nesse ponto aqui, a gente consegue ver que tem várias análises que estavam previstas e não foram feitas. Esse aqui foi análise por período, foi uma guia específica para esse cliente que a gente fez, que é para Vale, né? Porque eles têm muita coleta lá que é para semanal, 2 vezes por semana ou diária, então a gente fez uma aba específica para fazer uma análise dessas coletas que eram semanais ou 2 vezes por semana. Que uma dificuldade era de saber exatamente quando que inicia e quando que começa uma semana, né? Para mim pode ser que a semana comece na segunda e termine no domingo, para outra pessoa pode ser que comece no domingo e termine no sábado, então depende, tem que ver como que funciona essa questão do início e fim de semana. Mas foi levantado e foi feito sempre, e aí a gente consegue fazer uma variação aqui por semana, né? Por período. Semana do dia 27 ao dia 5, por exemplo. Aqui nas análises repetidas, que é um dado bem importante também, a gente consegue identificar análises que foram feitas de forma repetida. Aqui, por exemplo, a gente vê que manganês total, nesse ponto aqui, foi feita 2 vezes. Tem 2 análises, 2 lados diferentes, apareceu o resultado para manganês total. E 2 lados diferentes foi feita análise de nitrogênio amoniacal total. E na mesma data, na mesma coleta, a coleta que foi feita dia 31 de março. Então, a gente consegue ver que tem algumas análises. Desculpa, essa aqui é de planejadas, tá? Tem lá eu consigo ver se meu plano de monitoramento não tem análise repetida no próprio plano. Aqui é do planejado. Então, eu já vejo uma revisão aqui do meu plano de monitoramento. Por que isso pode acontecer? Porque às vezes eu tenho mais de um plano de monitoramento na minha área. Eu tenho um geral e tenho um outro plano que é específico para algum outro motivo. Então, eu posso ter mais de um plano e as informações coincidirem. Então, eu consigo ver aqui já que, eu já tenho uma análise repetida, poderia talvez tirar de um dos planos, tire uma dessas análises. E isso pode, então, gerar uma economia, né, de recursos, uma economia de dinheiro, que eu não preciso pagar 2 vezes para fazer uma análise de manganês total, por exemplo.
E já aqui eu consigo ver do que foi realizado de fato, né? Então, a data da coleta, tem quantos parâmetros foram feitos a mais que não estavam no planejamento. Então, tem aqui, e eu consigo ver quantos que foram, a quantidade, né, de excedente que foi feito. Então, tem aqui por parâmetro, né? E aqui nessa análise por campanha, a gente consegue identificar algumas, no caso, coletas que foram realizadas, porém incompletas. Aí eu consigo ver que a coleta foi planejada e realizada, sim. Parâmetro planejado presente na campanha, não. O que isso quer dizer? Que esse parâmetro era alumínio dissolvido, que era para estar dentro dessa minha, era para ter sido analisado, dentro dessa coleta não foi analisado. Então, e aqui a gente conseguiu colocar também qual é o valor, né, que custou que essa análise custaria, a gente consegue botar aqui o valor, e às vezes dependendo da análise que é feita, eu posso querer somar esses valores e ver quanto que eu estou economizando, quanto que eu estou pagando a mais ou pagando a menos. Então, tem essa informação também que eu posso analisar. E a gente sempre também deixa uma aba só com a base de dados, que é para as pessoas conseguirem exportar, desculpa, exportar um arquivo Excel para fazer algum tipo de análise diferente, ou se quiser enviar para o fornecedor, né? Aí, voltando aqui, o nosso relatório de QQP, que a gente chamou, que é um relatório que informa a questão de previsão financeira, né? Então, por exemplo, eu boto aqui, seleciono no mês de março. Se eu quiser, por exemplo, saber somente eu gastei com relação ao meu PBA, ou se eu quiser ver de tudo, né, eu consigo fazer um filtro aqui. Mas eu consigo ver que, considerando, por exemplo, só o PBA, deixa eu filtrar aqui só o PBA, pagamentos planejados para março seriam R$ 2.500 que eu gastaria, conforme o meu plano de monitoramento, com o PBA. Em abril eu gastaria 7.200, em maio mais 2.500. Então eu consigo ter planejamento aqui mês a mês de quanto que eu vou gastar baseado nos meus planos de monitoramento e com relação ao PBA, por exemplo. Então o PBA vai me gerar esse custo mensal aqui. Aí agora quando eu retiro o filtro aqui, então aí eu olho no meu banco de dados como um todo, né? Independente se for por conta de licenciamento, for por conta do PBA ou um monitoramento interno. Então, eu sei que eu tenho planejado 22 mil para março, eu tinha, porém eu fiz um pagamento de 31 mil, então tem uma diferença aqui de 8 mil reais. A gente tem que entender, né? De onde que veio essa diferença? Será que o laboratório me cobrou mais? Então, a gente tem também essa aba aqui de fazer as análises com o que foi, batendo as informações do planejado com o executado. Eu só voltei aqui de novo, porque um ponto que eu esqueci de mencionar, que a gente consegue ver aqui também, é quanto do custo total que está selecionado o ano todo. Tá? Tem previsto 274 mil para gastar o ano todo, desses 274, quase 50 mil é para o PPA, tem 20 mil que é para o RA, e aí tem para licença ambiental seria 3 mil, por conta da outorga seria 2.200, tem outros 200 mil que estão sem designação, não tem nenhuma origem específica, pode ser um monitoramento interno, alguma outra razão. Então aqui na aba de análises eu consigo fazer uma análise melhor do que o laboratório executou e me cobrou e do que foi de fato executado, que foi realizado, que está no meu banco de dados, né? Então, eu tenho que, se eu filtrar por exemplo, o período, supondo que o meu período de medição seja de 15 de fevereiro a 15 de março, que era o caso aqui nesse cliente. Então, nesse período aqui, teve e o pagamento é feito com relação à data de emissão do laudo analítico. Então, se o meu período de medição é até 15 de março, só vou considerar o que foi emitido de laudo até o dia 15 de março. Então, pode ser que a coleta tenha sido feita dia 14 de março, mas eu não vou pagar por essa coleta agora. Eu vou pagar somente na próxima edição, porque o laudo só vai ser emitido no próximo período. Então, baseado no que foi entregue, no que está no banco de dados, né? No banco de dados eu tenho aqui esses 1.600 em fevereiro, 4.700 em março, que dá o total aqui de 6 mil. Porém, então, um pagamento aqui previsto de 31 mil, então está com uma diferença de 25 mil reais. A gente consegue já identificar que tem alguma coisa diferente para analisar, né? E aí a gente consegue, nessa tabela aqui, dar essas informações com mais detalhe, consigo expandir essa tabela e ver exatamente quais foram as que foram realizadas
qual é o valor unitário, quanto que deveria ter sido, qual que deveria ser o valor. Então, daí eu consigo fazer, se eu quiser exportar isso aqui, né, mandar para alguém, enfim, daí eu consigo. E aí, para ver o que está, né, nesses 31 mil previstos pelo laboratório, né, eu consigo vir aqui nessa minha aba base de dados, eu filtro aqui pelo mês de março, então, que foi o mês lá que estava aquele pagamento, e aqui em medições realizadas, eu vou em medições realizadas e vejo o que o laboratório está me cobrando. Então, está me cobrando, foi todos esses parâmetros aqui, né? E quantas vezes foi executado. Então, ele se baseou nisso aqui para chegar naquele valor de 30 mil. Aí eu tenho que ver, aí eu vou ver se realmente isso está batendo ou não, né? Se tudo isso foi realizado ou não. Porque aqui vai ter o planejado, aqui tem o realizado. E aí a gente consegue filtrar aqui para saber para saber exatamente qual foi a diferença, né? E também, às vezes, nesse caso aqui, era interessante saber a data de emissão do laudo, né? E saber exatamente qual que é o número do laudo. Então, tem essa outra aba aqui só para ter essa informação, né? Baseada na data de emissão, qual foi o laudo, que foi o número do laudo que foi emitido. E sempre aqui com o valor unitário de cada parâmetro. Aí, esse valor unitário também a gente cadastrou lá no banco de dados, né? A gente fez um cadastro desse valor. Agora, só voltando aqui na apresentação. Então, em resumo, nosso produto final, né? Agora, o usuário, então, ele consegue saber se as coletas planejadas foram executadas, se de fato tudo que foi planejado foi executado, saber se os dados foram todos importados no banco de dados, ele consegue saber se algum parâmetro que está sendo analisado em duplicidade, que não precisaria estar sendo feito, ou se tem algum parâmetro que eu planejei no meu plano de monitoramento que está planejado para acontecer 2, 3 vezes na mesma coleta. Eu consigo saber se há algum parâmetro sendo analisado sem solicitação, então algum parâmetro que a mais sendo analisado. E também consigo planejar meus gastos mensais com base no meu plano, com base no que eu informado no meu plano de monitoramento e saber se o valor que está sendo cobrado pelo fornecedor corresponde ao que de fato foi entregue. E, claro, isso tudo considerando, né, que a gente vai ter lá um banco de dados realmente redondo, né, tudo certinho, cadastrado lá o plano de monitoramento, que também não adianta eu ter um relatório desse e o plano de monitoramento está lá defasado. Tem que estar com tudo sempre atualizado para que funcione o relatório de maneira adequada.